34. Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em audiobook. Flor de Ouro Malik Casa Nova. 196. F. Feijão da Flórida. Framboesa. Letra: feijão da Flórida. Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em audiobook. Flor de Ouro Malik Casa Nova. Essa planta é um verdadeiro feijão mágico que ajuda a resgatar a libido. O feijão da Flórida, cujo nome científico é Mucuna pruriens, é amplamente utilizado na medicina milenar ayurvédica. Além de ajudar com a sexualidade, suas propriedades incluem função neuroprotetora, ampliação da fertilidade masculina, auxílio ao tratamento de diabetes, auxílio da doença de Parkinson, redução das dores da artrite até ação contra picadas de escorpião e de cobra. Com tantos efeitos, a mucuna já foi chamada de feijão mágico por estudo das universidades de Siena e Ferrara, na Itália, e Kyunghae, na Coreia do Sul. O feijão da Flórida às vezes é denominado apenas de mucuna, e seus nomes populares incluem feijão de veludo e mucuna preta. Esse feijão tem um potente efeito afrodisíaco, já que promove o resgate da libido e não apenas a ereção. Isso se deve a um de suas substâncias, um composto fenólico chamado L-dopa. 199. A L-dopa é um precursor da dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, o que desperta sua vontade pelo sexo. O feijão da Flórida funciona no seu corpo assim. Quando você o ingere, a substância L-dopa manda um recado para a dopamina acordar e, assim, o seu prazer é ativado. Estudos apontam que a ingestão de feijão da Flórida despertou o desejo sexual inclusive de pacientes diagnosticados com doença de Parkinson. O feijão da Flórida geralmente é consumido em cápsulas. A dosagem na ciência é de 500 mg ao dia, mas para sua segurança alinhe sempre com seu médico. Você pode dividir essa quantidade em 2 cápsulas de 250 mg cada, tomando uma pela manhã e uma à noite. Ficha técnica. Nome científico: Mucuna pruriens. Para que serve? Aumento da libido e da fertilidade masculina. Modo de usar: consuma o suplemento em cápsulas segundo orientação médica. 200. F. Framboesa. 201. Originária do centro e norte da Europa e de parte da Ásia, a framboesa é um fruto da espécie da planta Rubusida eusele, delicada e adocicada. Ela geralmente incluída em planos alimentares de baixo carboidrato, como low carb cetogênica, por ser pouco calórica e muito rica em fibras e nutrientes. Por apresentar um baixo índice glicêmico, a framboesa pode auxiliar no combate ao diabetes ao ajudar a reduzir o açúcar no sangue e melhorar a resistência à insulina. Estudo realizado em parceria da China e Estados Unidos mostrou que camundongos alimentados com framboesa apresentaram níveis mais baixos de açúcar no sangue e menos resistência à insulina do que o grupo controle. Além disso, a resposta inflamatória também melhorou, além de uma diminuição de gordura no fígado. Nos Estados Unidos, a esteatose, gordura no fígado, superou o alcoolismo e se tornou a segunda principal razão para um transplante hepático. E, se não for tratada, pode causar infarto, cirrose, câncer. 202. A fruta também pode ser uma ferramenta eficaz justamente no combate ao câncer. Isso porque quem dá a coloração avermelhada para as frutas como framboesa é o ácido elágico, que possui forte ação antioxidante e age contra vírus, bactérias e parasitas. Por que é um nutriente anticâncer? Os estudos internacionais vêm relacionando o ácido elágico com a diminuição de tumores malignos, por estimular enzimas detoxificantes que removem células cancerígenas. Em um outro estudo realizado nos Estados Unidos, o extrato de framboesa matou até 90% de células cancerosas de estômago, cólon e mama.
Já um estudo coreano, feito em tubos de ensaio, mostrou que um antioxidante encontrado na framboesa, chamado sanguína H6, levou à morte mais de 40% de células cancerosas de ovário. Estudos mostram ainda que a framboesa apresenta efeito protetor contra a artrite bloqueando a COX-2, uma enzima responsável por causar inflamação e dor. Um estudo realizado em Lisboa, realizado em ratos, evidenciou que aqueles que receberam o extrato do fruto tiveram menos inchaço e destruição articular do que o grupo controle. A melhor maneira de consumir a framboesa é in natura, cerca de 1 xícara por dia. 203. Ficha técnica. Nome científico: Rubusidaeus. Para que serve? Combate ao diabetes, câncer e artrite. Modo de usar: 1 xícara da fruta in natura ao dia. Garra do diabo: gengibre, ginseng coreano mais ginkgo biloba graviola guaçatonga. Letra: Garra do diabo. Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manvailer para compartilhamento educativo em áudio. Book Flor de Ouro Malik Casa Nova. Essa planta medicinal tem um nome sinistro, mas é uma grande aliada no combate às suas dores. Conhecida no meio científico como Arpagophytum procumbens, essa espécie rasteira originária da Namíbia gera um fruto cheio de pontas e garras, que, à primeira vista, pode até parecer assustador. Porém, é utilizada como analgésica e anti-inflamatória há mais de 2 séculos. Teria ganhado fama após 1904 graças à necessidade de um soldado. Olha que história interessante. G.H. Knight foi um soldado alemão que esteve envolvido em um massacre conhecido como a Revolta dos Hereros. 207. Esse triste episódio da humanidade ficou marcado pelo extermínio do povo herero, que habitava o sudoeste africano alemão, a atual Namíbia, pelos colonizadores alemães. Pois bem, enquanto o genocídio ocorria, G.H. Knight precisou recorrer à sabedoria de um curandeiro africano. E foi aí que ele conheceu o poder antidor dessa planta típica da Namíbia chamada popularmente de garra do diabo. Os benefícios da garra do diabo, reza a lenda, foram parar na boca do povo alemão. Em 1953, os cientistas passaram a estudar as propriedades terapêuticas da Arpagophytum procumbens, até que, em 1970, o seu uso foi finalmente estabelecido para fins medicinais. Detalhe: na Alemanha, 70% da classe médica prescreve medicamentos à base de plantas medicinais. Por lá, cada vez mais os pacientes preferem os recursos que a saúde natural oferece. Se você vem sofrendo com dores causadas pela artrose, e também de dor nas costas e gota, você pode fazer preparos com a garra do diabo em casa e obter alívio. Em 2005, uma revisão de estudos sobre a Arpagophytum procumbens feita por pesquisadores do Instituto de Etnobotânica Aplicada da Flórida, nos Estados Unidos, apontou que fitoterápicos à base de garra do diabo possuem perfil extremamente favorável, com poucos efeitos adversos, especialmente em uso prolongado. Agora, quando falamos do uso contínuo de anti-inflamatórios contra dor do tipo diclofenaco, ibuprofeno e piroxicam, a situação é bem diferente. Quando usados de forma contínua, os chamados anti-inflamatórios não esteroidais, AINES, podem causar lesões no fígado e até disfunções sexuais. Por isso, as sociedades médicas recomendam que você não use um anti-inflamatório por mais de 3 dias para febre e mais 10 dias para dor sem acompanhamento. No caso da garra do diabo, alguns trabalhos científicos demonstraram os benefícios do composto bioativo naturalmente presente na planta, chamado arpagoside. Pode ser tão eficaz quanto a diacereína, um medicamento usado para tratar a artrose de joelho e quadril. Pode reduzir a dor lombar em 26%. E pode ajudar a diminuir os níveis de ácido úrico no sangue, combatendo a gota. Como tomar garra do diabo? É possível encontrar cápsulas de Arpagophytum procumbens em farmácias de manipulação, casas ou sites de produtos naturais ou até mesmo nas farmácias tradicionais.
A sugestão de dose é de 250 mg 2 vezes ao dia. Também é possível tomar a tintura feita com a planta. Neste caso, a recomendação é de 20 a 40 gotas por dia, dependendo de cada caso. Se você optar pelo chá de garra do diabo, anote aí o preparo. 209. 1. Ferva meio litro, 500 ml, de água filtrada. 2. Coloque 1 colher de sopa da planta. 3. Desligue o fogo e deixe amornar tampado. 4. Coe e beba. E atenção! Gestantes, pacientes com câncer e pessoas que tomam anticoagulantes tipo varfarina não devem fazer uso da garra do diabo. Ficha técnica. Nome científico: Arpagophytum procumbens. Para que serve? Reduzir dores e diminuir os níveis de ácido úrico no sangue. Modo de usar: faça um chá com as folhas da planta. Deixe em infusão até amornar e beba em seguida. Segundo orientação médica, também é possível consumir a garra do diabo em cápsulas ou na forma de tintura. Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em audiobook. Flor de Ouro Malik Casa Nova. Gengibre. Não é de hoje que essa raiz faz sucesso entre os remédios naturais. Os chineses já usavam o gengibre para tratar enjoo e dores de estômago há 2000 anos. O gengibre, cujo nome científico é Zingiber officinale, é uma planta herbácea de origem asiática, muito consumido na Índia e na China. Além de seu sabor refrescante, a raiz do gengibre tem usos medicinais que já são comprovados pela ciência, como alívio de dores musculares e redução de inflamações. Em uma dessas pesquisas, cientistas acompanharam 74 voluntários que foram submetidos a 18 tipos de exercícios físicos nada convencionais, como séries de flexão com os cotovelos e acrobacias. O propósito era justamente causar incômodos físicos e inflamações. Depois da ginástica, a proposta era ingerir 2 gramas de gengibre diariamente, durante 11 dias. Um grupo recebeu a raiz in natura, outro consumiu o gengibre em forma de chá e a terceira turma recebeu um placebo. É claro que ninguém sabia que fazia parte dos que receberam intervenções de mentirinha. Os resultados, publicados no The Journal of Pain, são bem interessantes. Ao final do período de testes, os consumidores de gengibre in natura apresentaram 25% menos queixas de dor e aqueles que tomaram o chá, 23%. Pacientes com artrite dolorosa no joelho tratados com gengibre também apresentaram menores perdas de movimento e redução na dor em relação ao grupo que recebeu placebo, segundo outra pesquisa, publicada no periódico Osteoarthritis Cartilage. No caso de enjoo e desconfortos gástricos, estudos mostram que o gengibre é tão eficaz quanto alguns remédios convencionais, porém sem apresentar efeitos colaterais negativos. O gengibre é considerado um anti-inflamatório natural. Isso porque o consumo regular da raiz ajuda a aumentar a circulação sanguínea, o que regula a pressão e atua no controle do colesterol. Um estudo mostrou que ele também é aliado de quem tem diabetes, já que ajuda a reverter um problema comum relacionado à doença, que é a perda excessiva de proteínas por meio da urina. Não há consenso sobre a dosagem mais eficaz, mas a maioria dos estudos forneceu aos participantes de 0,5 a 1,5 grama de gengibre seco por dia. Formas de consumo. O gengibre é muito consumido in natura e está presente em mercados e feiras. Também é possível encontrá-lo seco e moído e na forma de suplemento. 213. Você pode acrescentar pedaços da raiz para dar um sabor refrescante a sucos, refogados e outros preparos. Ele combina com pratos doces e salgados. Uma opção saborosa é o chá de gengibre, muito usado por pessoas que querem emagrecer, já que o gengibre é termogênico, e também para combater resfriados. Para fazer o chá, use a raiz in natura. Retire a casca de um pedaço de cerca de 5 cm e corte em fatias.
Ferva os pedaços junto com 2 copos de água por 10 minutos. Com mel e limão. Coe e beba puro, ou você pode comer as fatias de gengibre depois de beber o chá, o que ainda fornece alívio para a dor de garganta. Uma das dúvidas que sempre recebemos é se os hipertensos podem consumir chá de gengibre. Bom, um estudo bem importante, publicado na revista Phytotherapy Research, analisou várias pesquisas já feitas e concluiu que o gengibre tem efeitos benéficos na regulação da pressão arterial, sendo que a tendência geral para uso prolongado foi de redução. 214. Por isso, pessoas com pressão alta não precisam se preocupar com o consumo do gengibre, especialmente nas doses citadas, que são baixas. Porém, se a sua pressão está descontrolada, seja alta ou baixa, converse com o profissional de saúde que te acompanha para garantir a segurança apropriada ao seu caso. Apesar dos estudos não indicarem toxicidade do gengibre, que também pode ser encontrado como suplemento em cápsulas, você ficará mais seguro ao optar pelo uso com respaldo de um profissional. Ficha técnica. Nome científico: Gingiber officinale. Para que serve? Alívio de dores e inflamações, ajuda no controle do diabetes e do colesterol. Modo de usar: a raiz in natura pode ser usada em sucos e refogados. O chá de gengibre é uma forma de consumo comum. Para isso, ferva algumas fatias da raiz junto com a água e beba quente ou gelado. Também é possível comer o gengibre puro e cru, usá-lo em pó como tempero ou em cápsulas como suplemento, segundo orientação médica. Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manvailer para compartilhamento educativo em áudio. Book Flor de Ouro Malik Casa Nova. Ginseng Ginkgo biloba 216. O ginseng é uma erva muito utilizada na medicina chinesa. Ele é conhecido por ajudar no controle do diabetes, reduzir o estresse, aumentar a disposição e tratar disfunção erétil. Existem várias espécies de ginseng, mas a mais conhecida e estudada como remédio natural é o ginseng coreano, planta cujo nome científico é Panax ginseng. A parte utilizada geralmente é a raiz, que tem aparência semelhante à do gengibre. O mais comum é encontrar o ginseng coreano em pó ou em cápsulas. Os efeitos da raiz asiática podem ser combinados com outra árvore da região, a Ginkgo biloba. Talvez você não saiba, mas a Ginkgo biloba foi considerada por Charles Darwin como um fóssil vivo e estima-se que tenha aproximadamente 200 milhões de anos. Diferente do ginseng, que é uma planta de pequeno porte, a Ginkgo biloba é uma árvore que pode atingir cerca de 35 metros de altura, o equivalente a um prédio de 12 andares. 217. A Ginkgo biloba tem efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes que favorecem a circulação sanguínea. Isso aumenta a oxigenação das células e tem um efeito vasodilatador, o que ajuda a regular a pressão e promove o alívio de dores nos braços e pernas. O labirinto, estrutura que faz parte do ouvido, também se beneficia da maior irrigação de sangue, o que ajuda a combater tonturas e zumbidos. Estudos mostram ainda que a Ginkgo biloba promove a memória e ajuda na aprendizagem. É possível consumir a Ginkgo biloba através do chá de suas folhas, mas o mais comum é encontrá-la na forma de suplemento. Por que associar ginseng e Ginkgo biloba? A união desses dois fitoterápicos promove o aumento da libido e tem ação vasodilatadora, o que influencia na ereção. A melhor parte é que as ervas não projetam risco cardíaco, como acontece com as drogas farmacêuticas indicadas para quem tem disfunção. Um estudo da Yonsei University College of Medicine analisou os efeitos do consumo de ginseng coreano em homens com disfunção erétil. 218. Os resultados mostram que, após 8 semanas, o consumo de comprimidos de 350 mg de ginseng coreano melhorou todos os domínios de disfunção sexual, fosse impotência ou ejaculação precoce.
Em mulheres, um estudo mostrou melhora nos níveis de ansiedade, cansaço, insônia e depressão após 30 dias de consumo do ginseng coreano. Outra pesquisa constatou aumento no desejo sexual, excitação, lubrificação, orgasmo e na satisfação sexual de mulheres que tomaram 3 gramas de extrato de ginseng por dia. A ginkgo biloba também teve sua ação vasodilatadora estudada. E um de seus efeitos colaterais é o favorecimento da ereção nos homens e da vitalidade nas mulheres. A Universidade da Califórnia fez um estudo com pessoas com disfunção sexual e concluiu que a suplementação de ginkgo biloba foi suficiente para melhorar o desempenho sexual em 76% dos homens acompanhados. Entre os avanços, estavam respostas positivas em 4 fases do chamado ciclo de resposta sexual: desejo, excitação, orgasmo e resolução. No mesmo estudo, a ginkgo biloba também se mostrou muito eficiente para tratar mulheres. Outra pesquisa indica ainda que a erva aumenta o desejo e a satisfação sexual feminina. A ginkgo biloba é forte e pode causar efeitos colaterais como náusea e diarreia. Por isso, os estudos indicam que a dose segura varia de 120 a 240 mg de ginkgo biloba por dia. No caso do ginseng, os estudos sugerem uma dosagem diária de 1 a 2 gramas da raiz crua ou 200 a 400 mg de extrato. 219. Como usar? Uma boa forma de incluir as ervas em sua rotina é mandar manipular cápsulas. Uma opção é combinar 200 mg de ginseng coreano com 80 mg de ginkgo biloba. Converse com o profissional de saúde que te acompanha para encontrar a combinação desses 2 fitoterápicos que melhor se adapta ao seu caso. Analise também a possibilidade de combinar a dupla com outros suplementos e fitoterápicos, como tribulos terrestres, longjack, citrulina e zinco. Ficha técnica: nomes científicos. Panax ginseng ginkgo biloba. Para que serve? Melhora do desempenho sexual, da memória, da circulação e da pressão. Modo de usar: manipule suplementos com as ervas segundo orientação médica. Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manvailer para compartilhamento educativo em audiobook. Flor de Ouro Malik Casa Nova. Graviola. O fruto dessa planta, cujo nome científico é Annona muricata, você deve conhecer. Tem a casca verde espinhosa, polpa branca e grandes sementes pretas. Seu sabor agridoce é propício para o preparo de sorvetes e geleias. Do ponto de vista medicinal, tanto o seu fruto como suas folhas, sementes e até o tronco são usados. E a graviola se destaca justamente no combate ao diabetes. Em um estudo realizado na Nigéria, ratos diabéticos foram injetados com extrato de graviola por 2 semanas. Aqueles que receberam o extrato tiveram níveis de açúcar no sangue 5 vezes menores do que o grupo não tratado. Outro estudo, realizado em Camarões, mostrou que a administração de extrato de graviola em ratos diabéticos reduziu os níveis de açúcar no sangue em até 75%. Diferentemente de muitos medicamentos, as folhas da graviola ainda têm outras funções benéficas para os diabéticos. 222. Cito como exemplo a ação protetora do fígado, ou seja, a graviola tem o poder de frear e tratar as lesões que o diabetes pode provocar no órgão. Outro estudo, realizado pela Universidade Federal da Bahia, demonstrou que o óleo extraído das sementes de graviola protegeu as ilhotas de Langerhans, grupo especial de células que produz justamente a insulina de forma natural. Toda vez que falo sobre isso fico extasiado e vou te contar por quê. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e tem como função transportar o açúcar para dentro das células para gerar energia. Imagine que ela é a chave que abre a fechadura das células, aliviando a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Quem tem diabetes enfrenta 2 problemas. O fígado está cansado e produz pouca insulina.
As fechaduras estão tampadas e a pouca insulina existente não consegue cumprir sua função. Então, além de diminuir a quantidade de açúcar no sangue, a graviola ainda estimula o pâncreas e protege outros órgãos. Tudo isso de forma natural, sem que você precise fazer uso de agulhas injetando algo sintético que pode fazer mal ao seu organismo. 223. Modo de usar. Dê preferência ao uso do chá da graviola. Para prepará-lo, utilize uma colher de sobremesa de folhas picadas para cada xícara de água. O uso da graviola não é recomendado para pacientes com Parkinson ou com casos de Parkinson na família. Isso porque, em caso de uso prolongado da planta, pode haver perda de serotonina e dopamina, substâncias ausentes em pessoas nessas condições. No entanto, o uso da graviola é seguro para a maioria das pessoas, desde que sejam respeitadas as quantidades indicadas acima. Ficha técnica. Nome científico: Annona moricata. Para que serve? Reduz o nível de açúcar no sangue, estimula e protege o pâncreas. Cuidados: o uso da graviola não é recomendado para pacientes com Parkinson ou com casos de Parkinson na família. Isso porque, em caso de uso prolongado da planta, pode haver perda de serotonina e dopamina, substâncias ausentes em pessoas nessas condições. Modo de usar: faça chá com as folhas da graviola. Utilize uma colher de sobremesa de folhas picadas para cada xícara de água. Tome até 3 xícaras ao dia. Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em audiobook Flor de Ouro Malik Casa Nova, Guaçatonga. E se eu te dissesse que existe uma planta, muito popular no Brasil inteiro, que é capaz de agir como um antibiótico e ainda tratar as lesões causadas pelo refluxo? Essa planta é a Guaçatonga, Casearia silvestris, que cresce por toda a América tropical, do México à Argentina, com variações de tamanho para se adaptar aos diferentes climas. Pelo Brasil, ela também atende pelo nome popular café de bugre. Isso porque a Guaçatonga realmente lembra um pé de café. A árvore tem ramos compridos e flores brancas que nascem entre as folhas. Seus frutos negros são pequenos e redondos, como os do café. Existem centenas de pesquisas que mostram os efeitos gastroprotetores da poderosa Guaçatonga, mas um deles, feito pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mostrou que tanto no laboratório como em animais, a planta exterminou as colônias da bactéria H. pylori. Para que você entenda esse feito extraordinário, vou te apresentar um panorama sobre essa situação tão incômoda que é o refluxo. Você acaba de comer e logo começa a se sentir enjoado, você se deita para dormir e 226. Aquele gosto azedo invade a sua boca. Algumas pessoas têm ainda uma tosse seca persistente. Como se não bastasse tudo isso, quem tem refluxo pode conviver com um inimigo oculto, a bactéria Helicobacter pylori, também conhecida como H. pylori. Para se ter uma ideia de sua ameaça, em 2017, a H. pylori entrou para a lista criada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, das bactérias mais resistentes a antibióticos. E, em 2019, durante o Congresso da União Europeia de Gastrologia, pesquisadores apontaram que a resistência da H. pylori a antibióticos dobrou em 20 anos. É por isso que é tão extraordinário saber que a Guaçatonga é capaz de exterminar essa bactéria, além de desinflamar e cicatrizar úlceras. O fato da bactéria H. pylori estar no nosso corpo não é um problema em si. Do fio de cabelo à ponta do pé, nosso organismo é povoado por bactérias boas e ruins. Quando o organismo está funcionando bem, as bactérias boas conseguem trabalhar e garantir a imunidade. Porém, quando o corpo se desorganiza, as bactérias ruins se aproveitam e crescem desordenadamente, causando danos. A bactéria H. pylori é uma delas. Primeiro, ela é bastante resistente à alta acidez do estômago, um dos lugares mais inóspitos do nosso corpo.
Ela se locomove por ele com bastante facilidade, graças a uma espécie de névoa que a encobre e, quando percebe que o estômago está enfraquecido, ela se instala e se prolifera. 227. Bem acomodada no estômago, ela começa a se alimentar da mucosa, que é justamente a camada que separa o ácido da parede do estômago. Depois, ela passa a produzir uma enzima tóxica para reduzir a acidez estomacal. Quanto menos ácido for o estômago, mais confortável o H. pylori estará por lá. E tudo isso você pode sentir sob a forma de queimação, inchaço e mais refluxo. Como posso sentir mais queimação se a H. pylori diminuiu a acidez? E o que o refluxo tem a ver com isso? Essas informações podem ser surpreendentes. Eu sei, mas explico, algumas pessoas ainda acreditam que é preciso diminuir a acidez do estômago para ter saúde. Mas isso não está correto. A acidez equilibrada é essencial para uma boa digestão e para que os nutrientes dos alimentos sejam absorvidos pelo organismo. Também é a acidez que controla a válvula capaz de impedir que o suco gástrico vá para o seu esôfago, o que causa o refluxo. Mas diante de um quadro de infecção por H. pylori, as pessoas geralmente cometem um grande erro: recorrer ao omeprazol. A função desse medicamento, tão popular e vendido indiscriminadamente, é inibir a produção do ácido clorídrico. Isso pode até te dar um alívio pontual, mas agravará seu quadro de refluxo, e você estará ainda mais suscetível ao crescimento desordenado das bactérias ruins e às lesões no esôfago e estômago. 228. Existem no mercado antibióticos que combatem o H. pylori, mas acontece que essa bactéria é resistente a muitos deles. Então, quem opta pelos medicamentos químicos pode não ter sucesso no tratamento e ainda ficar com os efeitos colaterais do remédio, entre eles: dor de cabeça, tontura, prisão de ventre, diarreia, náuseas, insônia, alterações de paladar, vômito e aumento do suor. E é aí que o consumo da guaçatonga pode fazer toda a diferença. Além desse efeito matador das bactérias ruins, a planta ainda agrega proteção e cicatrização das úlceras causadas pelo refluxo. 229. Em um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, os extratos da planta reduziram o tamanho da ulceração e aumentaram o número de fibras de colágeno após 5 dias de tratamento. Como consumir? A forma de consumo mais comum da guaçatonga é por meio do chá de suas folhas. Para fazer o chá, use uma colher de sopa de folhas frescas ou uma colher de sobremesa de folhas secas para cada xícara de água. Você pode tomar até 3 xícaras de chá por dia. O ideal é tomar o chá antes das refeições. A guaçatonga também é comercializada na forma de suplemento. Se preferir essa opção, consulte o profissional de saúde que te acompanha para saber qual a melhor dosagem no seu caso. Ficha técnica. Nome científico: Casearia sylvestris. Para que serve? Combate a bactéria H. pylori e lesões causadas pelo refluxo. Modo de usar: faça um chá com as folhas da planta. Deixe a guaçatonga em infusão por 10 minutos, coe e beba. Também é possível usar a erva na forma de suplemento, segundo orientação médica. 230. H. orniguate. Letra orniguate. Essa planta com nome estranho é o seu mais novo afrodisíaco natural. Também conhecida como epimedium, essa erva daninha cresce em áreas secas e com bastante sombra, na base de árvores e raízes. Você também vai encontrá-la pelo nome chapéu de bispo. Inicialmente ela foi usada como afrodisíaco na cultura chinesa e é, até hoje, conhecida por Yan Yangu. Em tradução livre significa algo como planta da cabra silenciosa ou com tesão. É engraçado, eu sei. Mas há uma explicação. É porque as cabras que ingeriam a erva se tornavam mais sexualmente ativas. 233. Essa planta é altamente eficaz para quem deseja aumentar seu nível de testosterona e o desempenho sexual.
O Ornigoat realmente funciona e a sua fama foi tamanha que inúmeros estudos foram realizados para testar a veracidade dessa erva poderosa. Um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine em 2010 mostrou que o tratamento com a erva auxiliou um grupo de homens a se livrarem da disfunção erétil. Outra pesquisa, realizada em 2007 e publicada no Journal of Ethnoparmacology, mostrou que a administração de extrato seco de Epimedium L, o nome científico do Ornigoat, em animais resultou em maiores ejaculações durante o acasalamento. Mas como o Ornigoat tem efeitos neurotróficos e aumenta os níveis de óxido nítrico, um potente vasodilatador, isso tudo interfere no fluxo sanguíneo do pênis. Quando estimulados, esses efeitos promovem uma ereção mais forte e contínua. Além de sua ação afrodisíaca mais do que comprovada, o Ornigoat tem outras funções incríveis para o nosso corpo. Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em audiobook Flor de Ouro Malik Casa Nova. 1. Ajuda os seus neurônios. Um estudo publicado no Journal of Bone and Mineral Research descobriu que os flavonoides derivados dessa planta ajudam a promover a recuperação de neurônios danificados, além de te manter calmo. 2. Evita o envelhecimento precoce. Os antioxidantes presentes no Ornigoat combatem a presença de radicais livres, que aceleram o processo de envelhecimento. 3. Fortalece os ossos. Estudos demonstram que fitoquímicos presentes na planta trabalham a favor da preservação da sua densidade óssea. A pesquisa foi feita comparando um grupo de pessoas que suplementava o Epimedium e outro grupo que utilizava placebos. Diante de tantos benefícios, você deve se perguntar: posso plantar meu próprio Ornigoat? Pode sim. É até mais seguro saber exatamente de onde a planta está vindo. Como tomar? Você pode tentar o chá ou a suplementação em cápsulas. Você é quem escolhe. A verdade é que no caso dessa planta o ideal é consumi-la em cápsulas. As pesquisas indicam que a suplementação de 200 mg ao dia é segura. 235. O melhor é dividir essa dose diária em 2 cápsulas de 100 mg, uma de manhã e outra à noite. Converse com o profissional de saúde que te acompanha para saber qual a melhor forma de uso de acordo com seu histórico de saúde. Ficha técnica. Nome científico: Epimedium L. Para que serve? Melhora o desempenho sexual, trata disfunção erétil e aumenta os níveis de testosterona. Modo de usar: você pode fazer um chá com as folhas da planta ou usar 2 cápsulas de 100 mg cada do suplemento, uma de manhã e outra à noite, segundo orientação médica. 236. Letra I. Inhame. 238. O inhame coco é a raiz de uma planta de folhas muito grandes. Ele é arredondado e muitas vezes é chamado apenas de inhame. A casca do inhame realmente lembra um coco, daí o seu nome. Esse pequeno vegetal é um grande aliado da sua saúde. É importante não confundi-lo com o cará, às vezes chamado de inhame cará, que parece um inhame grandão e é muito comum no Nordeste brasileiro. Os 2 legumes são raízes de plantas diferentes. A verdadeira joia terapêutica está no inhame coco, cujo nome científico é Colocasia esculenta. Seus pequenos rizomas podem ser utilizados na alimentação e ele também tem potente ação medicinal. A maior vantagem da utilização do inhame como recurso terapêutico é o seu impacto no aumento da imunidade. 239. Isso porque o nosso sistema imunológico tem um conjunto de células especializadas chamadas leucócitos, que se dividem em vários grupos. E um dos grupos de leucócitos são as NK, as células natural killers ou predadoras naturais. A função delas é percorrer o nosso corpo, encontrar células doentes, como as de câncer, e matá-las antes que virem um tumor. Manter o seu sistema imunológico funcionando bem é necessário em todos os sentidos, e o inhame é uma planta que te ajuda nessa missão.
As evidências científicas são sólidas e estão centradas especialmente no combate ao câncer. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos demonstrou que o extrato das raízes de inhame foi muito efetivo em evitar a metástase, que é quando as células de um tumor migram de uma região do corpo para outra, formando novos tumores. O inhame evitou a metástase das células de câncer de mama e de próstata em pesquisas realizadas tanto em laboratório quanto em animais. Uma pesquisa indiana realizada em laboratório também demonstrou que os extratos de inhame foram capazes de reduzir em até 50% a proliferação de células de câncer de mama e em 30% a proliferação das células de câncer de intestino. 240. Por tudo isso, vemos que o inhame é um potente aliado no tratamento do câncer. Como consumir o inhame? Você pode consumir o inhame cozido ou assado, como se fosse um legume normal. Ele tem uma textura peculiar, que funciona muito bem em purês. O inhame também serve para o preparo de leite e iogurte vegetais. O leite de inhame fica com uma textura bem espessa, o que pode ser uma boa opção para substituir o leite animal. Uma forma interessante de aproveitar os nutrientes do inhame é por meio de seu suco. Veja só a receita que aprendi com Daniel Forjas, biólogo do canal Autor da Própria Saúde. Ingredientes: 1 inhame cru descascado, 1 limão, 1 copo de água. Modo de preparo: bata tudo no liquidificador. Coe e tome. E não se preocupe com o mito de que o oxalato mata se for consumido cru. Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em áudio Book Flor de Ouro Malik Casa Nova. Além do inhame, o oxalato está presente em vários alimentos que consumimos, como beterraba, carambola, espinafre, nabó e cenoura. Para saber se você é alérgico a essa substância, pegue o copo de suco de inhame com limão e molhe o dedo nesse suco. Passe na parte interna dos lábios e aguarde alguns minutos. Se pinicar ou coçar, que é um efeito passageiro, provavelmente você é alérgico ao inhame. Se você não sentir nada, pode tomar o suco de inhame sem problema nenhum. Outra contraindicação é caso você tenha problemas renais, pois aí o consumo também não é tão seguro. Caso contrário, aproveite todos os benefícios desse poderoso alimento. Ficha técnica: nome científico. Colocasia esculenta. Para que serve? Ajuda no fortalecimento do sistema imunológico e, por consequência, na prevenção e tratamento do câncer. Modo de usar: consuma o inhame cru ou cozido em preparos variados, como o refogado, em purê, na forma de suco ou leite vegetal. Se for consumir o inhame cru, faça um teste de alergia antes do consumo. Pessoas com problemas renais devem evitar a raiz. 242. J. Jabuticaba jambo. Letra J. Abuticaba. 244. Essa frutinha silvestre nativa da Mata Atlântica brasileira é uma grande aliada da sua saúde. A jabuticaba é rica em antioxidantes e tem potencial anti-inflamatório, assim como outras frutas vermelhas e roxas. De nome científico Plinia cauliflora, a jabuticaba nasce direto no caule da jabuticabeira e tem a casca escura e a polpa branca, geralmente como uma ou duas sementes grandes. Frutas como jabuticaba, blueberry, amora, cranberry e açaí contêm elevadas quantidades de antocianina, uma substância que ajuda a prevenir envelhecimento precoce, pois combate os radicais livres. Radicais livres são como sujeiras, resultantes de todo e qualquer processo fisiológico como dormir, comer e andar, que em excesso oxidam o corpo, como se enferrujassem mesmo. O problema é que se não for controlada, a oxidação pode levar à disfunção das células e ao aparecimento de problemas como doenças cardíacas, diabetes, Alzheimer e câncer. Contra a oxidação, como o próprio nome já diz, você precisa de antioxidantes. E os antioxidantes naturais presentes na jabuticaba, especialmente nas cascas, são uma ótima opção e altamente potentes.
245. Um estudo desenvolvido pela Unicamp constatou que é justamente nessa parte da fruta que costumamos jogar fora que está a maior concentração de compostos fenólicos, que tem essa ação de limpeza. Essas substâncias, segundo a pesquisa, são as que fazem o uso extrato ser um importante aliado para prevenir ganho de peso, melhorar a sensibilidade à insulina, atuar na regulação do colesterol, evitar o acúmulo de gordura no fígado e inflamações no órgão. O mesmo estudo, feito em cobaias, analisou ainda os impactos da jabuticaba sobre a progressão do câncer de próstata. A conclusão preliminar indica que a diminuição da inflamação e o equilíbrio do estresse oxidativo foram capazes de diminuir as lesões na próstata dos animais testados. O grupo de pesquisa da Unicamp investigou também os efeitos da jabuticaba sobre a memória. Eles constataram que a fruta evita a formação de marcadores do Alzheimer, podendo ser usada com efeito preventivo. Uma das primeiras regiões afetadas quando o Alzheimer se inicia é o hipocampo, uma área do cérebro que comanda a memória e o aprendizado. Nas cobaias, os pesquisadores puderam observar que o hipocampo sofria dano oxidativo devido à alta produção de radicais livres após o consumo de dieta inadequada. O uso da jabuticaba se mostrou eficaz para ajudar na limpeza dessas impurezas cerebrais. 246. Além de tudo isso, a jabuticaba ainda ajuda a emagrecer, já que é pouco calórica e rica em fibras, o que aumenta a saciedade e ajuda a diminuir a compulsão alimentar. Como consumir muitos dos nutrientes da jabuticaba estão na casca, que também é comestível. O mais comum é ingerir a polpa e jogar a casca fora, mas você pode usar essa parte para fazer um chá. Você também pode fazer um suco de jabuticaba com casca e tudo. Basta bater algumas jabuticabas com água e gelo no liquidificador. Coe e beba na hora. Outra opção é fazer receitas que utilizam a fruta inteira, como mousse, geleia sem açúcar ou sorvete. A jabuticaba não dura muito tempo fora do pé, por isso é mais fácil encontrá-la em feiras e carrinhos de rua do que no mercado. Também existem versões comercializadas da jabuticaba em pó ou como suplemento, que tendem a ser mais concentradas. Se preferir essas opções, converse com o profissional de saúde que te acompanha para saber qual a melhor dosagem no seu caso. 247. Ficha técnica. Nome científico: Plinia cauliflora. Para que serve? Prevenção de câncer e Alzheimer, redução de gordura e inflamações no fígado, tratamento de diabetes e emagrecimento. Modo de usar: consuma a fruta in natura e inteira, com casca e tudo, em sucos, chás ou receitas variadas. A jabuticaba também é comercializada na forma de suplemento, que pode ser consumido segundo orientação médica. 248. Jambu. 249. Essa fruta que nasce da árvore do jambeiro pertence à família Myrtaceae, a mesma da goiaba e da jabuticaba. O jambu tem um formato semelhante ao de uma pera e pode ser encontrado nas cores vermelho, amarelo, branco e laranja amarelado. O jambu vermelho, Syzygium malacense, é originário do sudeste da Ásia e no Brasil se desenvolveu bem nas regiões norte, nordeste e sudeste. No nordeste, o jambeiro também é conhecido como eugenia. Tome cuidado para não confundir a fruta com a erva jambu, que é típica do norte do Brasil, sendo muito usada na culinária do Pará. São vegetais bem diferentes, pois o jambu é uma erva pertencente à espécie Acmella oleracea e o jambu é uma fruta. 250. Propriedades medicinais. Assim como a jabuticaba, estudos mostram que o jambu vermelho é rico em antocianinas, principalmente na casca. Essas substâncias garantem não só a cor vermelha da fruta como protegem o coração e têm ação antioxidante e anti-inflamatória. Chamadas de compostos bioativos, a principal antocianina encontrada no jambu vermelho é a cianidina, 3-glicosídeo. Esse composto ajuda a proteger o corpo do estresse oxidativo, fenômeno associado ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças como diabetes e Alzheimer.
A mesma substância minimiza processos inflamatórios e previne a obesidade. O extrato de jambo vermelho também se mostrou capaz de combater infecções causadas por bactérias. Os estudos realizados indicam que isso se deve ao alto teor de taninos, substâncias que matam algumas bactérias, na casca da fruta. 251. Um grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, investigou a relação entre o consumo de jambo vermelho e a memória. A conclusão indica que a fruta pode ser uma boa opção para quem deseja prevenir o surgimento de doenças como o Alzheimer. Isso também se deve às antocianinas, que melhoram o funcionamento do corpo como um todo. Já o jambo rosa, Syzygium jambus, muito usado como planta medicinal na África subsaariana, ajuda a reduzir a percepção da dor. Uma pesquisa mostrou que o extrato das folhas de jambo rosa tem um efeito semelhante ao da morfina sobre a percepção da dor muscular, seja na pele ou profunda. A forma mais comum de consumo do jambo é in natura. A fruta pode ser consumida inteira e crua ou usada para o preparo de sucos e receitas diversas. Ficha técnica: nome científico: Syzygium malacense, jambo vermelho, e Syzygium jambus, jambo rosa. Para que serve? Prevenção do Alzheimer, combate de infecções por bactérias, proteção cardíaca, ação antioxidante e anti-inflamatória, o que ajuda no tratamento do diabetes. Modo de usar: consuma a fruta in natura inteira e crua ou use o jambo no preparo de receitas como sucos e compotas. 252. Cava, letra cava. 254. Essa planta medicinal típica das ilhas do Oceano Pacífico é muito usada para tratar casos de ansiedade e de tensão. De nome científico Piper metisticum, a cava é um arbusto que cresce em solo pedregoso, em altitudes que variam de 150 a 300 metros acima do nível do mar. Sua altura em geral é de 2 a 2,5 metros, mas ela pode alcançar até 6 metros se tiver boas condições de temperatura, umidade e alta incidência solar. A raiz dessa planta, também chamada apenas de cava, tem substâncias conhecidas como cavalactonas, que são as principais responsáveis por sua ação medicinal, segundo estudos. Essas substâncias atuam sobre o sistema nervoso central de forma muito semelhante a alguns medicamentos ansiolíticos, trazendo alívio de dores e tensões. Por isso, a cava é uma boa opção para o tratamento de ansiedade e agitação. A erva também pode ser usada para amenizar convulsões, como sedativo e anestésico local, segundo uma revisão de estudos. Como usar o consumo da cava é considerado seguro, desde que observada a dosagem diária de 60 a 210 mg de cavalactonas. Mas não se recomenda o uso prolongado da erva. 255. Ela também não é indicada para pessoas com problemas hepáticos, Parkinson, depressão ou psicose, pois pode prejudicar a saúde do fígado e piorar os sintomas psicóticos. A raiz geralmente é triturada e vendida em cápsulas, na forma de suplemento. Algumas lojas de produtos naturais vendem a cava seca, que pode ser usada para fazer um chá. Nessa forma de uso não é possível saber qual a concentração de princípios ativos, mas a quantidade de 1 colher de sopa de cava para cada 500 ml de água é considerada segura. Ferva a erva junto com a água por 10 minutos. Coe, espere amornar e tome 2 a 3 vezes por dia ou nos momentos de maior ansiedade. Por se tratar de uma erva natural forte, o ideal é conversar com o profissional de saúde que te acompanha para saber qual o melhor uso no seu caso. Ficha técnica: nome científico: Piper metisticum. Para que serve? Trata ansiedade, agitação, convulsões e dores. Modo de usar: faça um chá com as raízes da planta. Ferva a cava junto com a água por 10 minutos. Coe, espere amornar e beba 2 a 3 vezes ao dia. Também é possível usar a erva na forma de suplemento, segundo orientação médica.
256 L. Long Jack, letra Long Jack. 258 Eu sei, parece até nome de ator ou de filme americano. Uma das mais recentes descobertas para a volta da testosterona é o Long Jack. Eleito como afrodisíaco natural, esse é um nome comercial para um arbusto chamado Tongkat Ali, cujo nome científico é Euricoma longifolia. Nativo da Ásia, ele é muito utilizado para uma série de tratamentos na Indonésia, no Vietnã e na Malásia. Por lá, ele também é conhecido como ginseng da Malásia. Veja só esta história, a revista científica Journal of the International Society of Sports Nutrition, do grupo BMC, British Medical Journal, publicou um estudo um tanto quanto curioso. Homens estressados foram submetidos a um tratamento com um medicamento fitoterápico feito a partir do arbusto de Long Jack. O teste durou 4 semanas. Muito mais do que melhorar os níveis de estresse em 16%, reduzir a raiva em 12% e a tensão em 11%, o Long Jack fez outro golaço. Depois das 4 semanas, os homens tiveram um aumento de 37% em sua testosterona. 259 Quando é que você procurou um médico para tratar um sintoma e, além de reduzir o seu problema, ganhou, como brinde, o aumento do seu principal hormônio? Parece que eu ouvi um nunca. Outro achado da ciência mostra que o tratamento com Long Jack foi extremamente efetivo em homens com hipogonadismo. Foram acompanhados 76 homens com problema de saúde. Os resultados do tratamento com o extrato da planta por apenas um mês foram avaliados por uma escala de classificação chamada The Aging Male Symptoms, ou Sintomas de Envelhecimento dos Homens, em tradução literal. Antes do tratamento, apenas 10,5% dos homens não apresentavam queixas e sintomas de envelhecimento, enquanto 35,5% apresentavam níveis considerados normais de testosterona. Depois do tratamento, olha esses números. O fim dos sintomas de envelhecimento foi apresentado por 71,7% dos homens e, agora, 90,8% dos homens tinham níveis de testosterona normais. O Long Jack pode ser encontrado em lojas de produtos naturais com esse nome ou também como ginseng da Malásia ou Tongkat Ali, geralmente na versão em pó. E lembre-se, ele é apenas um dos trunfos que a saúde natural te oferece. Os melhores resultados sempre aparecem em combo. A melhor forma de consumir o Long Jack é em cápsulas. Você pode pedir a manipulação de modo que use 200 mg ao dia. O Long Jack pode ser combinado com outros suplementos que aumentam a testosterona, como tribulos terrestres, citrulina, ginseng coreano, ginkgo biloba e zinco. Fale com seu médico ou médica sobre isso. 261 Ficha técnica. Nome científico: Euricoma longifolia. Para que serve? Aumento dos níveis de testosterona, redução do estresse e da tensão. Modo de usar: consuma a erva em cápsulas, pura ou manipulada junto com outros estimulantes naturais, segundo orientação médica. 262 M. Marapuama mamão, folhas, melancia. Melão de São Caetano, Mulungu. Letra Marapuama. Eu acerto se disser que você nunca ouviu falar sobre o Viagra amazônico? Essa planta que promete melhorar a performance de homens e mulheres é a Marapuama, ou Muirapuama. Trata-se de um tipo de cipó que cresce na floresta amazônica e leva o nome científico de Ptychopetalum holocoides. Estudos científicos comprovam a sua eficácia na melhora da libido e extinção dos problemas de disfunção sexual. Em um estudo francês, a planta foi utilizada com o intuito de recuperar a libido de 262 homens. Após o período de estudo, 62% dos homens apontaram efeitos positivos da Marapuama. O nosso cipó também foi benéfico para 51% dos homens que apresentavam disfunção sexual. A Marapuama tem propriedades ansiolíticas, anti-estresse e também antioxidantes.
265. Ou seja, além de reduzir a ansiedade e o estresse nos homens, um problemão para episódios de disfunção sexual, também promove uma limpeza de radicais livres no organismo. Os benefícios são tantos que, em 2003, um estudo publicado na revista científica Phytochemistry reconheceu a marapuama como uma das plantas candidatas a ocupar o posto de Viagra natural. A pesquisa endossa que o cipó pode ser uma boa opção ao medicamento azulzinho que amedronta os homens do mundo por conta de seus arriscados efeitos colaterais. A marapuama também ajuda a melhorar a circulação sanguínea e tratar anemia, combater estresse e fadiga e colabora até com a memória. Isso tudo por conta de seus compostos antioxidantes. Formas de consumo. A dosagem de marapuama recomendada pelos estudos é de 200 mg ao dia, divididos em 2 cápsulas de 100 mg, de manhã e à noite. O uso pode ser alternando com o da maca peruana, outra erva que atua como estimulante de problemas sexuais. A marapuama também pode ser encontrada seca ou em pó em lojas de produtos naturais. Para fazer um chá de marapuama, use 2 colheres de sopa das cascas picadas e secas para cada 1 litro de água. Leve as cascas e a água ao fogo e deixe ferver por 20 minutos. Tampe, espere amornar e coe antes de beber. Este chá pode ser bebido 2 a 3 vezes por dia. A marapuama tem efeitos fortes, que podem incluir tremor nas mãos, palpitações e ejaculação precoce. 266. Ela não é indicada para grávidas, mulheres que amamentam e para pacientes com hipertensão ou problemas cardíacos. Por isso, converse com o profissional de saúde que te acompanha antes de consumir a marapuama. Ficha técnica. Nome científico: Ptychopetalum holocoides. Para que serve? Aumento da libido e melhora da disfunção sexual. Modo de usar e cuidados: faça um chá com as cascas da planta. Ferva a marapuama junto com a água, espere amornar, coe e beba. Também é possível usar a erva como suplemento, segundo orientação médica. Deve ser evitada por grávidas e pessoas com trombose. 267. Mamão, folhas. 268. O mamão, nome científico Carica papaya, é conhecido pela polpa, mas suas folhas são ótimas pedidas para quem precisa vencer o diabetes. Sim, aquele fruto que você vê todos os dias no mercado e nem sempre dá bola pode ser parte da solução para uma das doenças que mais cresce no mundo. O mamão é um fruto tão fantástico que podemos usar suas folhas, frutos, sementes e látex. Cada parte tem uma finalidade. Hoje, com foco medicinal, vamos nos concentrar nas folhas, combinado? Um estudo realizado na Índia, com ratos diabéticos, mostrou que o extrato das folhas do mamão foi capaz de diminuir o índice de glicose no sangue em 4 e 15% nas primeiras 2 horas. Em 21 dias, esse declínio passou de 30%. Dependendo do nível de açúcar no sangue, uma xícara de chá por dia pode bastar para combater o diabetes. Avisos importantes: dê preferência para as folhas secas, pois as folhas frescas têm elementos tóxicos ao organismo. Se optar pelas folhas frescas, ferva as folhas por 2 minutos com a panela aberta. Espere esfriar, coe e beba. Com a fervura e a panela aberta, aquelas substâncias que não fazem tão bem ao organismo evaporam. Para o chá com as folhas secas, despeje a água quente sobre as folhas. Quando a água estiver morna, coe e beba. Para um melhor resultado e para manter o nível de açúcar equilibrado durante o dia todo, tome o chá momentos antes das refeições. Lembrando que a fruta é rica em fibras, ajuda no trânsito intestinal e pode ser uma boa opção para desjejuns e lanches à tarde. Ficha técnica. Nome científico: Carica papaya. Para que serve? Ajudar a diminuir taxas de açúcar no sangue. Modo de usar e cuidados: dê preferência para as folhas secas, pois as folhas frescas têm elementos tóxicos ao organismo. Atenção às quantidades.
Use uma colher de sobremesa de folhas para cada xícara de água. Consuma até 3 xícaras por dia. O chá de folha de mamão deve ser evitado por grávidas e pessoas com trombose. 270 Melancia 271 Eu aposto que você está jogando fora um ingrediente que pode ser a chave para uma salada afrodisíaca, capaz de restaurar a ereção perdida. Se você é homem, ou conhece alguém que precisa de ajuda, saiba que essa fruta pode ser uma grande aliada na prevenção de 2 problemas que atrapalham a saúde masculina. Incluí-la na sua alimentação pode auxiliar no tratamento da impotência, além de prevenir o câncer de próstata. Para ser inundado com esses benefícios, eu preciso que você não só inclua a melancia no seu dia a dia, mas preste bastante atenção no que você joga fora. A casca da melancia é rica em uma substância chamada citrulina. No organismo, a substância se transforma em arginina que, por sinal, é o precursor do óxido nítrico. Esse gás é um poderoso vasodilatador, que favorece a performance sexual. E, para agir dentro do corpo, ele só precisa de 20 minutos. Pois bem, para que esta mágica toda aconteça em seu organismo, é preciso investir na parte verde clara, ou branca, que está na parte interna da casca da fruta. 272 É ali que fica a maior concentração de citrulina. E, para que você a consuma com prazer, minha sugestão é fazer uma salada, porque a casca da melancia tem gosto semelhante ao do pepino. O preparo é simples. Você separa o fruto, que usará para a sobremesa, da casca, corta a parte branca que fica entre a casca verde externa e a parte vermelha interna em cubinhos e tempera com sal integral e azeite de oliva extra virgem. Você também pode usar outros temperos de sua preferência. Naturais, claro. Veja só esses dados. Um estudo da Universidade de Foggia, na Itália, publicado na revista Urology, acompanhou 24 homens com disfunção erétil por 2 meses. No primeiro mês, os homens receberam suplementação com um placebo, cápsula sem nenhum agente, e, no outro mês, suplementação de um composto de citrulina. E sabe por que esses homens foram condicionados a esse tratamento? Porque eles tinham medo psicológico de usarem medicamentos inibidores da enzima fosfodiesterase tipo 5. O Viagra é um desses remédios. No estudo, o suplemento de citrulina foi 5 vezes mais eficaz do que o placebo. Depois desses 2 meses, os homens também apontaram aumento da frequência sexual. Imagina o que a melancia pode fazer por você se ela passar a ser parte frequente das suas refeições. 273 Risco 18% menor de câncer de próstata. A polpa da melancia também é rica em licopeno, a substância que deixa os frutos e legumes vermelhos, e tem poder de reduzir em 18% os riscos de câncer de próstata. Esse é um efeito altamente desejável para os homens, já que os tumores malignos na próstata estão entre os mais incidentes no Brasil. Com esse duplo benefício, agora tenho certeza de que o quilo da melancia será muito mais compensador para a sua saúde. Aproveite, use esta fruta nas refeições principais e também como sobremesa. Ficha técnica: nome científico: Citrullus lanatus. Para que serve? Melhora da impotência sexual e prevenção do câncer de próstata. Modo de usar e cuidados: consuma a casca da melancia como salada e a parte interna como sobremesa. Lave bem a melancia antes de abrir, descasque e corte a parte interna da casca, que é branca, em quadradinhos. Tempere com sal integral, azeite e ervas naturais. 274 Melão de São Caetano, Momordica e Charantia. 275 Nativo da Ásia e bastante consumido entre os japoneses, o melão de São Caetano ainda pode levar o nome de bitter melon ou melão amargo. O que nasce no Brasil costuma ser pequeno, de 3 cm a 10 cm, com a casca amarela e gomos vermelhos. Já o nativo da Ásia se parece mais com um pepino. É comprido, com a casca verde rugosa e polpa branca.
Os dois, no entanto, têm sabor amargo e as mesmas propriedades medicinais. São capazes de derrubar os índices de açúcar no sangue. Existem mais de 200 trabalhos que relatam a ação do melão de São Caetano sobre o controle da glicemia. Um destes estudos, realizado na Índia, mostrou que o fruto reduziu a glicemia em jejum em até 48%. 276. O mesmo trabalho demonstrou que o fruto não apresenta toxicidade e também pode ser consumido como alimento com segurança. Na Universidade de Colombo, no Sri Lanka, outra pesquisa chegou a um resultado impressionante. O suco dessa fruta diminuiu o nível de glicose em 73% dos diabéticos da terceira idade que participaram do estudo. O melão de São Caetano também estimula as células beta-pancreáticas, responsáveis pela produção da insulina. Por isso, eu digo que esta planta milagrosa ataca a causa raiz do diabetes. São ao menos duas substâncias ativas no melão de São Caetano com propriedades comprovadamente antidiabéticas. Charantina, que possui um efeito redutor da glicose no sangue, e polipeptídeo P, um composto semelhante à insulina. Vamos a elas. A substância 1 do melão de São Caetano é a charantina. Quando o organismo está com o sangue muito açucarado, as células e o fígado ficam como uma espécie de rejeição à glicose. É como se fosse acionado um sensor para que a catraca celular que permite a entrada de energia ficasse o tempo todo fechada. Assim, mesmo que você faça uma abrupta redução de consumo de calorias, pode ser que em casos mais complicados a glicose permaneça na corrente sanguínea. Pois bem. 277. A charantina, presente no melão de São Caetano, desliga esse sensor das células. Por isso, o resultado do consumo do melão de São Caetano é quase imediato. Você toma o extrato da planta e, imediatamente, a catraca da célula é aberta e o açúcar é transformado em energia celular, sem sobrecarregar o fígado. Porém, não vai adiantar muito se você continuar comendo açúcar e carboidrato, entende? Mas para começar e dar aquela limpada no organismo ajuda, especialmente por conta da segunda substância poderosa do melão. Falo da substância 2. Polipeptídeo P. O polipeptídeo P é uma espécie de insulina vegetal. Também por isso é chamado de insulina P, justamente por sua semelhança com o hormônio que tem a função de tirar o açúcar da corrente sanguínea e levá-lo para dentro da célula. A insulina é importante porque, como já foi dito, ela funciona como uma espécie de táxi que leva a glicose para dentro da célula. Como em caso de diabetes, a insulina não consegue cumprir a sua função, o açúcar fica sem o transporte até a casa celular. E açúcar estocado no sangue vira toxina, agente inflamatório e, claro, um estocador de gordura em volta dos órgãos. 278. A insulina vegetal do melão de São Caetano ajuda nessa função de carregar o açúcar até a célula, sem sobrecarregar o pâncreas. Como consumir o melão pode ser consumido na forma de extrato ou suco, mas devido ao sabor precisa ser ingerido como remédio. Se você não tem acesso às folhas e ao fruto, pode optar pelo extrato seco em cápsula, em dosagem alinhada com o profissional que te acompanha. Isso facilita a adesão de adolescentes e idosos. Ficha técnica: nome científico: Momordica charantia. Para que serve? Reduz nível de glicose no sangue e estimula as células beta-pancreáticas, responsáveis pela produção da insulina. Modo de usar: para tratamento do diabetes é possível consumir como chá e suco. Para o chá, utilize uma colher de sobremesa de folhas picadas para cada xícara de água. Para o suco, utilize 2 melões pequenos ou a metade de um grande. Bata com água e beba uma vez ao dia, de preferência pela manhã. 279. Mulungu. 280. Canivete, bico de papagaio, árvore de coral e corticeira. Estes são apenas alguns nomes comuns de uma árvore com propriedades excelentes para a saúde emocional e controle do estresse. Estou falando do mulungu, árvore que faz parte do gênero Erythrina.
Ela tem a coloração vermelha e alaranjada em muitas propriedades medicinais, tanto é verdade que os indígenas já faziam uso dessa planta muito antes de os portugueses desembarcarem por aqui. Ao longo dos séculos, o mulungu foi utilizado como erva medicinal para vários fins, como no alívio da dor, melhora do sono, redução da pressão arterial e no tratamento de condições como depressão, ansiedade e ataques epilépticos. O segredo está em compostos presentes na casca, folhas e flores do mulungu, chamados de erizotrina, eritratina, eritravina e 11-hidroxieritravina. Estes compostos nada mais são que os alcaloides das plantas, substâncias naturais que as protegem de insetos, animais, predadores e pragas no geral. 281. O que a indústria farmacêutica faz é isolar os alcaloides das plantas em medicamentos sintéticos, aliados a outros compostos químicos, como é o caso da morfina, que é fabricada a partir da flor da papoula. Voltando aos alcaloides do mulungu, pesquisadores em universidades brasileiras começaram a testar os efeitos dessas substâncias em modelos animais. Um estudo da Universidade de São Paulo, USP, fez um teste com tratamento de mulungu em ratos sensíveis a doses de benzodiazepínicos, o diazepam é um deles, e comprovou o efeito ansiolítico do seu extrato. Outro estudo, dessa vez do Departamento de Biotecnologia da Universidade de Ribeirão Preto, analisou o extrato isolado de erizotrina do mulungu e descobriu que este alcaloide tem potencial anticonvulsivo, principalmente por inibir a liberação de ácido caínico, um aminoácido excitatório de células nervosas. 282. Já em relação às propriedades antidor e antihipertensiva do mulungu, vale destacar o potencial anti-inflamatório da planta. Um estudo feito com ratos, conduzido pela Universidade Federal de Alagoas, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, descobriu que os animais tratados com extrato de mulungu experimentaram menos contrações estomacais e mostraram redução nos marcadores de inflamação. Por isso, não é à toa que o chá de mulungu, que pode ser encontrado em zonas cerealistas e lojas de saúde natural, é muito indicado para atenuar ansiedade, insônia, dores e outros problemas relacionados à inflamação. Formas de consumo. Para preparar o chá, use 4 a 6 g de casca de mulungu para cada xícara de água fervente. Coloque o mulungu na água e deixar ferver por 15 minutos. Coe, deixe amornar e tome o chá ainda morno, 2 a 3 vezes ao dia. Evitar tomar o chá por mais de 3 dias seguidos. Os efeitos colaterais do mulungu são raros, mas alguns estudos indicam que podem surgir efeitos indesejáveis como sedação, sonolência e paralisias musculares. O mulungu não é indicado para crianças com menos de 5 anos, grávidas e mulheres que estão amamentando. Ele também pode potencializar a ação de medicamentos antihipertensivos ou antidepressivos. Consulte o profissional de saúde que te acompanha antes de começar a consumir o mulungu, que também pode ser usado na forma de suplemento. 283. Ficha técnica. Nome científico: Eritrina sp. Para que serve? Alívio de insônia e ansiedade. Modo de usar: faça um chá com uma colher de sobremesa de planta picada para cada xícara de água. Tomar entre 2 e 3 xícaras de chá ao dia. Ultrapassar a dose sugerida pode dar sonolência acentuada. O mulungu também pode ser consumido como suplemento, segundo orientação médica. 34. Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manvailer para compartilhamento educativo em áudio. Book Flor de Ouro Malik Casa Nova. 284. N nome. Letra nome. 286. O nome é uma fruta típica da Ásia e da Polinésia, regiões onde é muito usado como remédio natural. A árvore de nome cresce em diversos tipos de solos e pode atingir de 3 a 10 metros de altura. Em um solo fértil e com água suficiente, ela pode florescer e dar frutos o ano inteiro.
A fruta tem cor esverdeada e um sabor peculiar, e por isso em alguns lugares é chamada de cheese fruit, que significa fruta de queijo. Isso porque, quando cortado, o noni libera um odor semelhante ao de queijo. Por conta disso, para melhorar seu sabor, o suco feito com o noni geralmente é misturado com suco de uva. Nas regiões em que o cultivo do noni é mais comum, a fruta é usada para o tratamento de diversas doenças relacionadas ao sistema imunológico. Estudos mostram que o noni contém ácidos graxos, flavonoides, lignanas e outras substâncias capazes de ajudar no combate de bactérias, infecções virais, parasitárias, fúngicas e até de tumores. 287. Tudo isso chamou a atenção da indústria farmacêutica para essa planta de nome científico Morinda citrifolia. E trouxe um grande porém. O uso descontrolado de remédios e produtos fitoquímicos feitos com noni causou efeitos colaterais indesejados em algumas pessoas. Isso poderia ser evitado se a indústria farmacêutica fosse mais cuidadosa, já que bastaria um simples aviso. O noni é rico em potássio e por isso não é recomendado para pessoas com disfunções no fígado ou nos rins, que precisam fazer dietas com pouco potássio. Nesses casos, o consumo do suco de noni ou da fruta in natura pode levar a náuseas, fraqueza muscular e batimentos cardíacos irregulares. O noni também não é recomendado para grávidas. Por conta de seus possíveis efeitos colaterais e da manipulação nem sempre confiável de produtos feitos com noni, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe que sejam vendidos quaisquer alimentos processados contendo noni no Brasil. Mas essa proibição não inclui a venda da fruta de noni, que pode ser consumida. O noni não é muito comum no Brasil, mas é possível encontrá-lo em feiras livres e mercados públicos. Você também pode encontrar sementes e mudas da árvore de noni em viveiros ou na internet e plantar um pé para iniciar seu próprio cultivo. As propriedades do noni para a saúde já foram bastante estudadas. Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, o suco da fruta demonstrou a capacidade de prevenir o desenvolvimento de tumores causados por indução química. 288 é o caso de medicamentos que causam câncer, eles são considerados uma indução química. O suco de noni se mostrou eficaz para inibir o câncer que seria causado pelo uso desses elementos químicos. Uma pesquisa indiana também demonstrou que o suco de noni causou a apoptose, que é a morte espontânea da célula de câncer, em células de câncer de colo do útero. O fruto teve uma ação muito próxima à da cisplatina, um medicamento quimioterápico utilizado para o tratamento de câncer de colo do útero. Por fim, uma pesquisa norte-americana também verificou, em fumantes, que o consumo do suco de noni, na ordem de 30 g de fruta ao dia, causou uma redução de quase 43% no risco de câncer de pulmão em mulheres e mais de 56% nos homens. Essas três pesquisas mostram que o noni realmente pode ser um grande aliado no tratamento de tumores, seja como preventivo ou para o tratamento propriamente dito. 289. As restrições brasileiras não permitem a manipulação de produtos com a fruta ou seu extrato, mas você pode consumir o noni fresco e beber seu suco. Ficha técnica. Nome científico: Morinda citrifolia. Para que serve? Combate de infecções, prevenção e tratamento de câncer. Modo de usar e cuidados. O consumo do noni in natura ou como suco é considerado seguro, mas deve ser evitado por pessoas que tomam diuréticos ou que tenham problemas no fígado ou nos rins. O noni não é indicado para grávidas. 290. Olguinha. Letra Olguinha. 292. A olguinha, Tanacetum parthenium, também conhecida como margardinha ou camomila amarga, tem ação comprovada cientificamente contra a enxaqueca. Um estudo realizado em Israel com 57 pessoas mostrou que a olguinha diminuiu não só a enxaqueca, mas todos os efeitos ligados a ela, como vômitos, náuseas, sensibilidade ao ruído e sensibilidade à luz.
É encontrada em muitos jardins, geralmente em vasta quantidade. A flor perfumada pode ser facilmente confundida com a camomila. As flores das duas plantas são muito parecidas, realmente, mas para não haver confusão, você deve olhar para as folhas. As folhas da camomila são filetes compridos, já as folhas da uguinha são maiores, abundantes e recortadas. Outra diferença está no sabor dos chás de cada planta. O sabor do chá de camomila você certamente conhece. É suave e adocicado. Já a uguinha tem um sabor mais amargo. Use com moderação. A maioria dos estudos sobre a uguinha é categórica. Seu uso é seguro desde que seja pontual. O uso prolongado não faz bem ao fígado, mas é perfeitamente seguro se for usado durante crises de enxaqueca, num tratamento de no máximo 3 dias. Em cada dia, também não deve ser ultrapassada a dose de 3 xícaras de chá. Ainda que existam essas ressalvas, saber que existe um remédio natural tão bom para a enxaqueca é ótimo diante das limitações que esse problema de saúde traz. 293. Basta uma noite mal dormida, um dia estressante no trabalho, um exagero no churrasco da família e bam, a enxaqueca aparece e muda completamente o seu dia. Às vezes, ela é tão forte que vem junto com o enjoo, sensibilidade à luz, e você acaba tendo que desmarcar compromissos por causa dela. Antes menosprezada pelo campo científico, hoje a enxaqueca está no rol das doenças mais incapacitantes segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Uma pesquisa, feita pela OMS, estima que 15% dos brasileiros sofram desse mal, ou seja, 30 milhões de pessoas no Brasil podem estar sofrendo de dor de cabeça aguda neste momento. 294. Se este é o seu caso, você não está sozinho e já deve ter sido apresentado aos analgésicos. Mas muito cuidado com eles. Vários estudos comprovam que qualquer medicamento para dor deve ser tomado de maneira pontual. Depois de um período estendido de uso, ele perde o efeito. Ou pior, acarreta uma lista extensa de efeitos colaterais. Você mesmo pode conferir os riscos dos analgésicos comuns, como paracetamol, caso se proponha a ler as minúsculas letras da bula. Um estudo, realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e publicada na Revista Brasileira de Farmácia, apresentou o risco de intoxicação hepática causada pelo uso excessivo de paracetamol. Ficou evidente que no 5º dia de experimento todas as pessoas que participaram da pesquisa, sem qualquer problema prévio de saúde, apresentaram vários graus de lesões hepáticas provocadas pelo medicamento. Mas você não precisa ficar refém da dor ou do medicamento. Há soluções na natureza que, se usadas corretamente, podem ser muito mais eficazes e sem efeitos colaterais. A uguinha é só uma das opções, mas também é importante que você mantenha hidratação e investigue alergias alimentares, além de, claro, sempre gerenciar o estresse. Busque a origem da sua enxaqueca agora que já sabe lidar com momentos de crise. É hora de você identificar a origem da sua dor de cabeça. Só assim você vai conseguir acabar com ela de vez. 295. Para isso, conte com um médico da sua confiança. As crises podem ser consequências de problemas, como estresse, má postura, problemas de coluna cervical, pressão alta, uso de medicamentos e hormônios desregulados. Fique atento porque também existem alimentos que aumentam a enxaqueca. Se você tem crises frequentes, considere reduzir alimentos que contêm cafeína, bebidas à base de cola, adoçantes artificiais, ressaltadores de sabor com glutamato monossódico, vinhos e frutose. Este termo é conhecido por ser o açúcar das frutas. Entretanto, não é o consumo de frutas que causa as crises de enxaqueca, mas sim a ingestão exagerada da frutose presente em alimentos industrializados, além do suco das frutas, ainda que natural. Ao transformar estes alimentos em líquidos, as fibras contidas neles são quebradas e,
Quando você toma, a frutose é absorvida rapidamente. 296. Pelo contrário, quando combinada com as fibras das frutas in natura, a frutose é digerida de forma mais paulatina no organismo, e uma boa parte dela é eliminada com as fezes. Produtos industrializados que contêm xarope de milho, glucose, usado para transformar a textura do alimento mais leve, aumentar volume e salientar sabores. A indústria alimentícia utiliza esta substância em grande parte de suas mercadorias. Além do excesso de frutose, outro problema são os produtos industrializados que contêm xarope de milho, glucose, usado para deixar a textura dos alimentos mais leve, aumentar volume e salientar sabores. A indústria alimentícia utiliza essa substância em grande parte de suas mercadorias. Como anda seu consumo de água? O incrível é que poucos especialistas atentam para o fato de que a maioria esmagadora da nossa população vive consumindo água de forma escassa. E esse também pode ser um dos gatilhos da enxaqueca. Por isso, antes de recorrer aos analgésicos farmacêuticos de fácil acesso, tente tomar ao menos 2.000 ml de água, ou seja, 2 litros por dia. Você pode até colocar de meia a uma colher de chá de sal natural, como rosa do Himalaia, o marinho, a flor de sal, em 1 litro d'água e ir bebendo durante o dia. Fique tranquilo que estes sais naturais não irão aumentar sua pressão arterial, pois eles contêm magnésio, que promove uma dilatação das artérias, vasodilatação. Tornar o consumo de água algo frequente ao longo do dia é simples e soluciona boa parte das crises de dores de cabeça. 297. Lembre-se, sua urina deve ser sempre bem clarinha. Urina escura significa que seus rins estão sofrendo e você está desidratado. Atenção ao preparo do chá de hoguinha. Use uma colher de sobremesa das flores e folhas picadas para cada xícara de água. Não exagere e aproveite os benefícios. Ficha técnica. Nome científico: Tanacetum partenum. Para que serve? Enxaqueca. Modo de usar e cuidados: use uma colher de sobremesa das flores e folhas picadas para cada xícara de água. Beba até 3 xícaras por dia em um tratamento de no máximo 3 dias. Não ultrapasse as dosagens sugeridas. 298. Pata de vaca picão preto Pigeon africanum. Letra pata de vaca. 300. A pata de vaca, Bauhinia variegata, é uma planta com múltiplas funções. Mas talvez um dos pontos mais surpreendentes seja o que fala sobre os efeitos antitumorais dessa árvore. Uma pesquisa, realizada na Índia, demonstrou que, em laboratório, o extrato preparado com as folhas de pata de vaca causou a inibição de até 99% no desenvolvimento de células. Os testes foram realizados em animais com câncer de ovário, de próstata, de mama, de pulmão e leucemia. Claro que isso não significa que está garantido que os mesmos efeitos serão reproduzidos em humanos. Mas o fato é que trata-se de um estudo muito promissor, dado que o cenário de câncer no Brasil permanece um desafio. Além disso, essa pesquisa indiana não é a única a mostrar os benefícios da pata de vaca. 301. Outro estudo, realizado pela Universidade em São João del Rei, miligramas, em parceria com a Universidade do Minho, em Portugal, mostrou que a pata de vaca induziu as células doentes a cometerem suicídio. Esse feito é conhecido como apoptose, o nome científico dado para a morte celular programada quando há sinal de problema. Em um corpo saudável, a cada dia, bilhões de células ativam sua morte programada. Isso é feito assim que o corpo detecta as células doentes ou defeituosas. Quando o corpo está bem, ele mesmo dá conta de corrigir o problema, entende? Agora, o que acontece com a célula cancerígena é justamente o contrário. A célula está doente, mas perde a capacidade de morrer. Ela se torna imortal e pior, com grande capacidade de se multiplicar. E é aí que entra o poder da nossa pata de vaca. Nesse estudo do Brasil com Portugal, o extrato da Bauhinia variegata teve uma dupla função.
Além de forçar as células cancerígenas a morrerem, a árvore ainda conseguiu blindar as células sadias de invasões anormais. Dessa maneira, a pata de vaca também pode impedir a metástase, que é quando o câncer se espalha pelo organismo, ainda é a causa de morte mais recorrente de pacientes oncológicos. O grande poder da pata de vaca é a precisão. A morte das células adoecidas promove uma limpeza no organismo, deixando as células sadias intactas. 302. Já os tratamentos tradicionais não conseguem ser tão certeiros. A quimioterapia, por exemplo, pode matar as células doentes, mas leva junto muitas células sadias. Por isso tantos pacientes ficam muito debilitados e existem tantos efeitos colaterais. Atenção! Eu não incentivo que você pare qualquer tipo de tratamento. O meu propósito é te apresentar um novo caminho que pode ser muito eficiente e com muito menos efeitos colaterais, usado inclusive de maneira simultânea a qualquer estratégia que você escolher. Agora que você já conheceu os efeitos da pata de vaca sobre as células cancerígenas, é importante saber diferenciá-las. Hoje se sabe de uma variedade de mais de 300 espécies identificadas, mas eu vou te ajudar com a melhor escolha. 303. Acerte na pata de vaca. Há algumas variedades da pata de vaca no Brasil bastante semelhantes. Mas, com um pouco de atenção, é possível diferenciar a Bauhinia variegata, nossa estrela de hoje, das outras Bauhinias. Suas folhas são bastante arredondadas e suas flores, que podem ser roxas ou brancas, são maiores que a da Bauhinia forficata, outra espécie também conhecida como pata de vaca. A Bauhinia variegata é facilmente encontrada no Brasil todo por ser uma planta urbana. De origem indiana e chinesa, a Bauhinia variegata foi trazida ao país para compor o paisagismo urbano. Então, a partir de agora, observe praças, jardins, ao redor de museus e construções públicas da sua cidade. Certamente haverá uma pata de vaca florescendo por lá. Como usar? Agora que você já sabe identificar a pata de vaca correta, aprenda a fazer o chá dessa planta. Dela, não usamos as folhas e nem as flores, mas sim o tronco. Diante de uma árvore de pata de vaca, vamos descartar a casca que fica mais na superfície, a parte mais marrom, porque queremos a parte mais interna, a parte viva do tronco. Para o chá, usamos uma colher de sobremesa do tronco seco para cada xícara de água. Faça o chá por decocção. 304. Ou seja, despeje a colher do tronco seco sobre a água fervente e deixe fervendo por 2 minutos. Desligue o fogo, tampe, deixe esfriar, coe e beba. De baixa toxicidade, é possível consumir até 3 xícaras do chá da pata de vaca por dia. Ficha técnica. Nome científico: Bauhinia variegata. Para que serve? Induz células tumorais à morte por apoptose. Modo de usar: para o chá, usamos uma colher de sobremesa do tronco seco para cada xícara de água. Faça o chá por decocção. Ou seja, despeje a colher do tronco seco sobre a água fervente e deixe fervendo por 2 minutos. Desligue o fogo, tampe, deixe esfriar, coe e beba. De baixa toxicidade, é possível consumir até 3 xícaras do chá da pata de vaca por dia. Áudio gravado em 25 de agosto de 2023, por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em áudio. Book Flor de Ouro Malik Casa Nova.